Olá, nono ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, estamos de volta aqui para dar continuidade aí às correções dos nossos conteúdos. E hoje nós vamos iniciar a correção sobre os tigres asiáticos, do capítulo 24 do livro 4, tá? Então, a gente hoje vai corrigir os exercícios contextualizados. Então, vamos lá. Então, esse capítulo, ele fala sobre os tigres asiáticos, né? Então, a gente vai relembrar não, né? Vamos ver aí as características desses países que estão na Ásia e se destacam principalmente aí no cenário de produção, com relação à economia, industrialização. Então, vamos às perguntas e ver cada detalhe desses países. Qualquer dúvida também que vocês fiquem, podem perguntar lá pela Escola Web para eu poder responder para vocês, tá bom? Então vamos lá. No número 1, ele pede para a gente citar alguns fatores locacionais que contribuíram para a ascensão econômica dos tigres asiáticos. Ou seja, quais são aqueles fatores que tinham nesses países e que funcionaram como um atrativo, né? Então, aqueles fatores que estão naquele local e que atraem realmente aí mais investimentos, fazem com que o país, esses países cresçam economicamente, enfim, e de todas as outras formas, consequentemente. Então, primeira coisa, né, que a gente pode destacar, o apoio governamental, então a questão do próprio incentivo do governo de adotar medidas que vão atrair empresas estrangeiras, por exemplo, para poder ter realmente ali uma nova circulação de moeda, ter investimento em infraestrutura. E aí a gente vai já para o segundo tópico, que fala de investimento em infraestrutura, transporte, comunicação, energia e qualificação profissional. Então, isso está bem ligado realmente à questão do apoio governamental, porque uma ideia dos tigres asiáticos realmente foi atrair essas novas empresas para produzir no seu território. E uma forma de atrair essas novas empresas, então, precisava de ter uma infraestrutura, porque a indústria ela só vem se tem uma infraestrutura para ela poder funcionar, como essas que estão listadas aqui, tá bom? Então, esses investimentos, eles estão ali realmente alinhados a uma ideia de apoio do governo, porque o governo também tem que investir para que essas empresas venham, tá? Então, o financiamento das instalações industriais, então houve realmente aí esse custeio de ter realmente o alinhamento dessa infraestrutura, de preparo vamos dizer assim, né, desse parque industrial para receber essa indústria. Então, de organizar aí a chegada dessa indústria, né? Então ter uma ideia, financiamento realmente essa ideia de custear a instalação da indústria. E por fim, a adoção de uma política de incentivos para a instalação de empresas transnacionais por meio da adoção de terrenos e isenção de impostos. Então, assim, uma das questões, né, que acabava atraindo as indústrias de outros lugares, realmente foi essa isenção de impostos, os benefícios que o governo pôde oferecer para que essa indústria saísse de um outro país, né, e fosse se instalar nessa região. Então, assim, em alguns outros países que tinham indústria, até mesmo quando a gente fala dos países desenvolvidos da Europa, até mesmo Estados Unidos, que assim, produzir dentro da sua cidade é muito caro. E aí o governo asiático oferece, né, ou melhor, os governos asiáticos oferecem esses benefícios. Não, olha só, vai ser mais barato você produzir aqui, Estados Unidos. Eu te dou ali a isenção de impostos, aí você coloca a sua fábrica aqui, e aí, né, a minha economia cresce, a sua também, e vamos lá. Então, realmente rolou aí essa ajuda, tá bom? Então, foi bem importante, porque assim, principalmente porque barateia custo. Então, quando custo de produção. Então, o que acontece? Além da mão de obra, né, ser mais barata, por exemplo, os Estados Unidos, ele vai produzir ali, ele não vai produzir em dólar, né? Então, realmente, vai ser bem mais vantajoso para os Estados Unidos. Estou usando um exemplo, tá, turma?
Então, realmente passa-se a investir na indústria nesse local, porque fica mais barato para essas indústrias estadunidenses, por exemplo. E aí, realmente, a gente tem aí a instalação das indústrias nesses locais, tá bom? Então, esses são alguns. Se alguém tiver dúvida sobre qualquer outro, pode ir lá me perguntar, tá bom? Então, vamos passar para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, ele pede para a gente explicar o uso do termo tigres asiáticos para denominar o grupo formado por Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. E aí, organizando, fica assim, né? A denominação tigres asiáticos refere-se à agressividade administrativa e econômica que a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura apresentaram em um curto período para obter rápido desenvolvimento econômico e industrial. Então, vamos lá. Realmente, né, eles pareceram bem agressivos porque eles, vamos dizer assim, que eles bateram a concorrência, né? Então, até mesmo quando a gente fala dessa questão de custeio, que ofereceram abaixo de outros lugares, assim, para produção, então realmente atrai as empresas. E aí muitas empresas acabaram saindo de outros países que já tinham se estabelecido, né, a produção nesses países. E aí o que acontece? Rouba, né, rouba assim entre aspas, tá, gente? Então atrai realmente as empresas para produzir nessa região e abandonam muitas vezes antigas regiões de produção. Então, alguns países, né, falam que a concorrência acabou sendo meio desleal. Então, eles adotaram medidas bem extremas, bem agressivas mesmo, para conquistar realmente esse desenvolvimento econômico, né? Então, atraíram realmente empresas para investir nos seus territórios. Então, porque assim, turma, quando a gente tem até mesmo empresas dos Estados Unidos, da Europa, que a moeda é muito mais forte, e eles passam a instalar seu parque industrial nesses países, então eles vão dinamizar a economia de uma forma assim absurda. Primeiro porque vai ter a circulação, né, dessas moedas dentro desses países, né, essas moedas dos países desenvolvidos, que são bem mais fortes, então traz ali realmente uma estabilidade para a economia, e tem também essa questão deles terem que crescer realmente para poder que essas indústrias se instalem, principalmente o desenvolvimento ali da mão de obra qualificada. Então, realmente, a concorrência foi desleal. E a gente pode até falar que aqui mesmo no Brasil, algumas empresas acabaram saindo, né? Empresas que eram empresas estadunidenses, por exemplo. Uma que eu gosto muito de usar o exemplo, a própria Nike, que tinha uma grande produção aqui no Brasil, e aí, assim, como percebe maior vantagem nessa região asiática, então transfere boa parte da sua produção para essa região, a fim de baratear realmente o custo para ela, tá bom? Então, assim, o Brasil acaba ficando prejudicado com relação assim, algumas indústrias que acabam saindo e procurando essa região. Então, é realmente uma tática, assim, bem agressiva. Por isso que eles foram conhecidos aí como tigres, que até mesmo na simbologia local, né, realmente são aí caçadores, né, exímios, e que realmente investem de tudo para ter sucesso na sua caçada, tá? Então, por isso essa analogia de tigres asiáticos. E aí, né, só para fechar aqui, né, que eu falei de economia e indústria, realmente os dois estão bem associados no atual cenário, porque a gente sabe realmente que a nossa economia ela é bem baseada no que a gente produz, no que a gente vende, né? E o que a gente vende a gente tem que produzir. Somos urbano-industriais, então realmente vai ter esse desenvolvimento econômico e industrial. Não significa muitas vezes, tá, turma, que houve um melhoramento assim, no desenvolvimento social. Então, a gente tem realmente esse crescimento econômico e industrial. O social, ele acompanha um pouco, mas não tanto quanto esses dois, tá? Por isso que muitas vezes esses países, até mesmo a Coreia do Sul, não são considerados aí países desenvolvidos, e sim países que estão ali subdesenvolvidos e em desenvolvimento, tá bom?
Então aqui eu botei só a bandeirinha deles, né, pra gente saber quem são eles, né, que estão escritos aqui. A localização é aqui aquele memezinho básico, né? Vocês perceberam, óbvio. Então vamos para o número 3. O número 3, o livro pergunta pra gente quais os países que compõem os novos tigres asiáticos. Porque assim, depois, né, desses países terem sucesso, aqueles países que nós vimos no slide anterior, né, terem sucesso na sua economia, os países, né, ali no entorno também investiram na mesma proposta, que aí são a Indonésia, o Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas, acho que eu falei todo mundo, né, e Filipinas, tá bom? Botei aqui a bandeira para vocês visualizarem, depois se vocês quiserem dar uma procuradinha ali no mapa também, para ver onde eles estão localizados, tá bom? Então são esses os novos tigres asiáticos, países que vão ter vão acompanhar esse modelo aí de investimento para crescimento econômico e industrial, tá? E vamos para o número 4. O número 4 ele pergunta: cite os principais produtos exportados pelos tigres asiáticos. Então, esses produtos eles são bem variados, tá? Então, de uma forma geral, eles vão de produtos de menor valor agregado, ou seja, que não requer assim tanta tecnologia no seu processo industrial, né, no seu processo de fabricação, que são produção de tecidos, produção de brinquedos, até mesmo setor de calçados, até produtos que têm realmente aí um maior valor agregado, como tablets, computadores, smartphones, automóveis, entre outros. Eles têm até algumas marcas, né, eu vou ter até aqui uns exemplos, que se destacam até porque são realmente ali dessa região, tá bom? Como a própria Toyota, né, que a gente sabe que é japonesa, e vimos no capítulo anterior, que o próprio Japão ele acaba investindo, né, nessa produção fora do Japão. Aí vai produzir ali nos tigres asiáticos, vai ajudar a desenvolver aí esses países, não só Estados Unidos e Europa, tá, gente? Então, a gente tem aqui realmente marcas bem famosas e eu acho que são os mais emblemáticos da região, até porque quando a gente pensa na sociedade japonesa, e até mesmo que a gente vê aí na nova proposta aí que eles têm colocado de séries coreanas, etc., realmente esse grande uso dessa tecnologia, tá? Então a gente tem realmente bastante linha de produção aí desses artigos, tá bom? Então sim, tem vários outros produtos, aqui só alguns exemplos, tá bom, turma? E para finalizar, vamos aqui para o número 5, e aí ele pede para a gente explicar o funcionamento do modelo de industrialização denominado plataforma de exportação. Então vamos lá, esses países, eles basicamente adotaram uma industrialização para exportação. Então a ideia era atrair realmente essas empresas para produzir no seu território, mas não para o consumo da sua população, e sim para os outros países, principalmente para o mercado dos países desenvolvidos, né? Então, porque isso atrai ainda mais novos investimentos e até mesmo a circulação da moeda que fica cada vez mais forte. Então, a gente tem ali realmente um grande desenvolvimento econômico. Então, a gente diz aí que a base, né, desse modelo é realmente produzir para vender para outros países. Então, a ideia é de exportar, produzir para exportar. E vocês podem resumir assim: no modelo de plataforma de exportação, um país busca atrair empresas estrangeiras para o seu território com o objetivo de modernizar a produção interna, fazendo uso de tecnologias estrangeiras. Uma vez produzidas, as mercadorias são exportadas para atender as demandas do mercado externo, tá? Então, assim, lembra que nós vimos lá no número 1 que atrai, o governo ele investe na instalação, mas quem traz a tecnologia de fabricação é a empresa que está chegando, né? A empresa estrangeira. Então, por exemplo, vamos dizer que se for a Siemens, que tem toda essa área de produção aí de telecomunicações e até mesmo de segurança, ela vai levar a tecnologia de produção dela. Quando a gente tem aí, por exemplo, a própria Samsung, que é da região,
Então, ela está levando, está produzindo toda essa tecnologia, tá bom? Então, realmente a gente tem aí esse investimento. E aí, realmente, né, eu falei da Toyota, né, no caso anterior do carro. Então, o Japão leva essa tecnologia de produção para a região e a ideia não é que a própria população consuma esse produto, e sim outros países comprem esses produtos, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui, foi bastante informação, tá bom? Na próxima aula a gente continua. Então, um bom dia para vocês e até a próxima!